Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zentoncast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Zentoncast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Assim que foi acabando o ano de 2019, né, o primeiro ano de Jair Bolsonaro como presidente da República, a imprensa fez lá a retrospectiva do ano, do que tinha acontecido lá nesse primeiro ano de governo. Obviamente, como a imprensa faz fofoquismo de resistência, ao invés de eles fazem assim, falam que eles estão fazendo jornalismo de resistência, mas é fofoquismo que eles fazem. E também porque não é o presidente que eles queriam, que está no poder agora, eles falaram sempre com aquele tom de que foi atrapalhada, só foi tudo de ruim. Esse foi o tom da imprensa quando falou sobre essa questão do primeiro ano do governo Bolsonaro. E aí, alguns veículos aí de imprensa falavam aí que 2020 será o ano do parlamento. É a capa da Isto É, inclusive, tem capa da Isto É falando isso, né? 2020 é o ano do parlamento. Porque é o seguinte, eles falam com aquele tom de que o parlamento ele vai dar aquela estabilidade na política nacional contra os radicalismos do governo Bolsonaro. Porque, segundo eles, né, o povo está cansado dos radicalismos. Agora eu quero saber que povo é esse. Com certeza é o povo da redação. Tá cansado aí de radicalismos. É feio, né? Essa coisa, essa falsa impressão que eles dão, né? Que eles acham que eles são o povo, né? Principalmente quando falam, né? A internet, toda a internet debateu sobre um assunto lacrador qualquer, mas na verdade foi só a bolha ali da esquerda, a bolha ali da imprensa, da redação ali, principalmente dos colunistas lacradores. E aí, o que a imprensa está falando é justamente esse. É um grito de socorro que estão dando aí. Né? Por favor, Congresso, nos salve do malvado Bolsonaro que não quer dar mamata pra gente. É isso que a imprensa está falando, né? E com esse tom. E ao longo do ano 2019, sempre. Para qualquer coisa, como eu falei, a imprensa faz fofoquismo de resistência, né? Qualquer frase que Bolsonaro fala, eles já elevam a enésima potência. E aí, sempre qualquer coisa que fala, que o Bolsonaro fale, eles vão a imprensa sempre vai recorrer lá, sempre vai consultar o Rodrigo Maia, é o presidente da Câmara. Para tudo, qualquer assunto que o Bolsonaro fale, ministro fale, tá lá sempre Rodrigo Maia dando lá seu pitaco. E
O Maia sempre fala aquele tom: "Não, isso aí vai afastar investidores. Isso aí é um ataque às instituições." E sempre com esse tom. E aí, claro, a imprensa toma a opinião do Rodrigo Maia, o famoso o Botafogo da lista do Odebrecht. Sempre, sempre tem que lembrar disso. É questão de honra lembrar disso. Eles tomam como se fosse verdade. A imprensa toma como se fosse verdade aquela opinião que realmente o Bolsonaro está atacando o Congresso. E aí fica com aquele discurso de tripartição de poderes. Ah, o Bolsonaro é um antidemocrático porque ele não respeita os outros poderes. Cara, mas o Bolsonaro ele é acusado de fazer acordão com o STF porque ele não fala mal dos outros poderes. Olha só que ironia. Ele é acusado pela isentosfera de ter acordão com o STF para salvar o senador Flávio Bolsonaro da investigação de suspeita de rachadinha que ele tem lá. É isso, por isso o governo tá, na visão dos liberais, da isentosfera, o governo está estagnado, não tem luta, não há mais luta contra a corrupção. Inclusive eu vou falar isso mais para frente aqui no Zetoncast. Só que o Só que aí o Bolsonaro fala, não só o Bolsonaro, mas o apoiador de Bolsonaro fala contra o Congresso. Meu Deus do céu, parou tudo. Ca- Aí é uma coisa, é uma postura antidemocrática, cadê a tripartição de poderes? Aí vai fazer manifestação, apoiador de Bolsonaro vão fazer manifestação. Qual é a narrativa? Principalmente aí do MBL. Vai fazer manifestação para fechar Congresso e STF. Sempre é assim. Na verdade, isso não é de hoje que falam. Aí já não é o MBL, claro, que o MBL tava. Eles ficam, arrogam para si que foram eles aí que derrubaram a Dilma. As manifestações deles, do MBL, que derrubaram a Dilma. Mas aí, o. Mas essa narrativa de que fechar Congresso, fechar STF não é assim, não é tão nova assim, né? Desde quando começou as manifestações de rua, o pessoal, né, de verde e amarelo, além daquelas bobeiras que os esquerdistas falam, né, de são todos aí da classe média alta, só tem rico, só rico, né? Camisa do Brasil vai, a elite burguesa do imperialismo Yankee, tá todo mundo de Brasil, mas é o imperialismo Yankee que estão ali lutando pelo imperialismo Yankee, camisa do Brasil. Dá pra entender isso? É porque na manifestação de esquerda tem bandeira da Palestina, né? Bandeira da Palestina, tem bandeira de Cuba. Mas enfim, isso é outra história. E também, além dessa narrativa idiota, também tem outra narrativa idiota de que essas manifestações é para fechar Congresso e STF por causa de uma minoria. Eles pegam sempre aquela coisa, pega aquela minoria, aí sempre tá lá na imprensa, o blog petista falando manifestações para fechar Congresso e STF. É isso. E aí falam que não, isso aí é ataque às instituições, cadeia de tripartição dos poderes e blá blá blá. Entretanto, a gente vê os abusos aí do Congresso. O Congresso ele acaba aí passando, por exemplo, lei de abuso de autoridade, aprovando lei de abuso de autoridade. Essa questão aí, a questão lá do pacote anticrime lá do ministro Sérgio Moro, aí inventaram várias coisas. Deu até uma polêmica no final do ano, tal do juiz de garantias, né, que seria, pelo assim que eu entendi, deu uma polêmica do caramba por causa da sanção lá que o Bolsonaro ele não vetou esse juiz de garantia, que seria assim, um juiz adicional, né? Seria num processo seria dois juízes, uma coisa assim. Ele teria esse juiz de garantia. E aí, primeiro deu uma certa polêmica no pessoal da isentosfera, porque aí eles ficam falando que a emenda lá do pacote anticrime nessa questão de juiz de garantia
é do Marcelo Freixo, né? Um ícone aí da esquerda caviar, da Leblonsfera, né? O ídolo da Leblonsfera. Mas só que não é, a emenda lá não é do Freixo. O Freixo estava no grupo de trabalho que discutia lá o pacote anticrime, mas a emenda não é do Freixo, é de uma deputada lá, do PP, do Partido Progressista. Mas mesmo assim, existe a narrativa que Bolsonaro sancionou uma emenda do Freixo. Mas só que a mesma isentosfera não fala sobre a emenda Kim Kataguiri, em que ele acabou chamada aí Lei Kim, que é a questão das fake news, né? Se você, sei lá, retweetar fake news, assim, alguma coisa na época de eleição, e isso for considerado fake news, você pode pegar até 8 anos de cadeia. Isso aí, claro, não falam absolutamente nada. Mas eles vão ficar com a narrativa de que Bolsonaro sancionou a emenda do Freixo. Vão ficar falando essa porcaria. Sendo que o juiz de garantia acabou sendo aí barrado pelo ministro Fux, lá do STF. E uma coisa que essa história de juiz de garantia que o Moro acabou. Aí falou que não, seria de outros países, mas aqui no Brasil não teria logística para isso, vamos dizer assim, né? Outros juristas falavam a mesma coisa, que no Brasil não teria a estrutura, não teria logística para esse tal juiz de garantia. É que Mas mesmo assim o Bolsonaro mesmo sancionando, ele estava aí confiante que seria vetado no STF, né? O STF barraria e foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, a Zetosfera vai ficar com a narrativa de que Bolsonaro acabou aí sancionando uma emenda do Freixo que não é verdade. E também a questão. Essa coisa. Agora a Zetosfera, falando mais uma vez da Zetosfera aqui. Dessa questão aí do Congresso, né? A questão aí, Zetosfera, Congresso, Bolsonaro. A Zetosfera fica sempre. É uma lei, tipo, por exemplo, essa questão de lei de abuso de autoridade, fundão eleitoral, que também é outra polêmica aí de 2019, a questão no final, né? Foi a história do fundão eleitoral. Aí que o Bolsonaro acabou. Agora, no começo de 2020, ele acabou sancionando. E aí sancionou por causa da questão seguinte, né? Porque em 2017 inventaram, lá no governo Temer, inventaram essa história de fundão eleitoral. E meio que deu a entender o seguinte, né? Que se o presidente não sancionasse, se vetasse integralmente o fundão eleitoral, ele poderia assim, ser enquadrado como aí na lei de abuso, perdão, na lei de responsabilidade ali do cargo da presidência, né? Ele cometeria crime de responsabilidade. E isso causaria aí o impeachment. Né? Mas claro, a Zetosfera falava, isso é mentira, 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 mentira. E ficava com esse discurso. Sendo que o partido, né, novo do Bolsonaro, né, que está aí fundando, que é o Aliança pelo Brasil, não tem direito a fundão eleitoral. Olha que coisa. Mas beleza. Ou seja, o Congresso ele inventa essas coisas e o pessoal da Zetosfera fica cobrando. Não, aí é aquela coisa. Aí fica criticando, tem que sancionar, tem que vetar, tem que não sei o quê, tem os quê. Não, se vetar não apoio mais, se sancionar não apoio mais. Que enrolação, cara. Abrindo um parênteses aqui, que a Zetosfera fica com essa chantagemzinha, né? Se fizer isso não apoio mais. Se fizer tal coisa não apoio mais. Cara. Ele fica essa chantagemzinha. Porque é assim, né? Eles acham que poderiam dobrar aí o Bolsonaro, achando que não. Eles ficaram muito assim apoiando o Bolsonaro na época de campanha, no começo ali, achando que eles poderiam pautar o presidente.
Como isso não ocorreu, aí eles acabaram aí entrando com aquelas narrativas, os filhos atrapalham, que, que o Bolsonaro tá cercado de puxa-sacos. Pô, isso que eu não entendo. Cara, o Bolsonaro é criticado por ali 24 horas por dia pela imprensa. Aí você vai falar, ali do governo tem puxa-saco. Pô, cara, queria que tivesse o quê? Só gente ali opositora? Aí vão argumentar. Ah, mas o pensamento discordante. Ah, pô, tem que ter pensamento. Pô, tem que estar a gente alinhado ao governo, caramba. Mas aí, como eles não. Eles acharam que iam pautar chegar ali, né? Apoiar o Bolsonaro, mas é aquela coisa. Né? Acharam que eles sabem mais que alguém que esteve 28 anos no Congresso, como o Bolsonaro. Tem gente que tem menos até de 28 anos, acha que vai pautar o Bolsonaro. Aí por isso que tá com raivinha hoje em dia. Então é isso. O Congresso inventa várias coisas. Aí o Bolsonaro tem que, sei lá, se virar nos 30 pra tentar ali consertar. Ele veta alguma coisa. E o Congresso derruba o veto. Eu acho isso um absurdo esse negócio. Cara, o executivo, praticamente ele não tem poderes no Brasil. Que, me atrevo a dizer que quem manda no Brasil é o Congresso. O Brasil, eu vejo até análises falando isso, que o Brasil é um país parlamentarista. Mas não é o parlamentarismo da época do Império. Não, o parlamentarismo assim, que o parlamentarismo no Império, né? E também é assim lá no Reino Unido. É assim, tem lá o parlamento lá mas só que tem o poder moderador. Lá no caso da rainha da Inglaterra e do imperador, quando a gente tava aí na época do Império, né? Mas aí, hoje em dia não é bem assim. Por conta, claro, temos aí a questão do AI-5 na época lá do regime militar, onde o poder executivo ele tinha mais poder do que os outros, tanto que, assim, historiadores que não são de esquerda, né, falam que o período do AI-5, esse sim foi o período ditatorial do regime militar, por conta justamente disso, né, do executivo ter mais poderes do que os outros. E aí, quando fizeram lá a Constituição de 88, acabaram tirando muitos poderes do executivo. Tanto que, pô, tem essa questão aí de veto. O presidente vai lá, veta, aí o Congresso vai lá e pode derrubar ou manter veto. Eu acho assim um absurdo. Além, eu não vou nem falar da questão do judiciário, do STF. Não vou nem falar. A questão aqui é Congresso. Então, a imprensa, ela tá aí colocando todas as esperanças no Congresso, porque, como já falei aqui, né, várias vezes, lá, desde o começo, falei que eles acham que, a imprensa acha que Bolsonaro é o antidemocrático. Mas aí eu falei que de antidemocrático ele não tem nada, porque essa é aquele paradoxo que as pessoas da exantosfera têm de ele diz que Bolsonaro, os eleitores estão atacando as instituições, só que ele tem um acordão com o STF, por conta lá do caso do Flávio Bolsonaro. Olha só o paradoxo. Não faz o menor sentido isso. Mas a mídia, voltando aqui, a mídia, ela tem esperanças no Congresso, né? Porque assim, meio que eles não consideram, né, Bolsonaro o presidente deles, né? Porque por conta que eles queriam outro presidente. E para isso eles têm que, né, recorrer aí ao Rodrigo Maia, que até o pessoal aí até faz, até chama aí, brinca que ele é o primeiro-ministro, porque ele se acha o primeiro-ministro. Porque em alguns países, né,
Tem lá, tem presidente, tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele tem mais. Tem aquela coisa, chefe de governo, chefe de estado, né? O presidente da República aqui no Brasil acumula os dois cargos. E o. Em alguns lugares, né? Por exemplo, lá na Alemanha, você conhece lá a Angela Merkel, né? Chanceler. É de lá, todo mundo conhece ela. Mas a Alemanha tem presidente. Só que ninguém conhece, ninguém sabe quem é o presidente da Alemanha. Mas a Alemanha tem presidente. Mais a gente conhece mais a Angela Merkel. E pelo jeito, o pessoal aí da exatosfera quer isso, né? No fundo. No fundo não, eles são bem escancarados quanto a isso, né? Eles falam esse papo de vou vetar, se vetar não apoio mais, se não vetar não apoio mais, mas eles no fundo eles querem o seguinte, que o Bolsonaro seja esse tipo de o presidente figurativo, né? E querem dar todos os poderes aí ao presidente da Câmara, né? O É que, inclusive, né, eles ficam chamando aí o Bolsonaro de conivente com a corrupção, falando do Jair, né? Conivente com a corrupção só por causa da tese maluca deles, do acordão. Porque, por causa da história, aquela coisa do Moro, né? Você vai pra ir na mídia e falar, tá fritando o Moro. O Moro, o Moro, que tirou o Moro da Lava Jato, aí a Lava Jato parou. Aí não há mais combate à corrupção. Teve a história do caso do Flávio aí acabou, não tem mais combate à corrupção. E aí eles é que sabem essa história. Eles é que sabem combater a corrupção. Enfim, só que eles acabam aí, o Kim Kataguiri foi lá na Globo, deu nota 8 para o Botafogo da lista do Odebrecht, Rodrigo Maia. Olha isso. Eu não vou nem falar sobre um certo vampirão aí que esteve aí 40 anos aí roubando, né? 40 anos na corrupção aí, que foi no Congresso do MBL. Não vou nem falar sobre isso. Mas vamos lá. Inclusive o Temer, né? Ele já foi presidente da Câmara e. Pô, por que ele foi vice da Dilma? Porque o cara, né, sabia dos esquemas lá, né, pra conseguir articular, entre aspas, né. Então, por exemplo, o PMDB foi muito importante nos governos petistas por conta disso. Porque quem manda ali no Congresso é o Centrão, chamado Centrão, é ele que manda ali. Tem aquela coisa, se sempre vamos falar tal coisa, um projeto assim, um grande projeto assim de governo, do governo, sempre falam o seguinte, não, tem que articular com o Centrão. Reforma da Previdência, por exemplo, né? É sempre aquela coisa, né? Tudo é o Centrão, tem que articular com o Centrão. É porque quem é que manda ali no Congresso mesmo é o Centrão. E é o que mais que é a tal da articulação, entre aspas. Por isso que o Maia tava chorando uma época na tal da reforma da Previdência, chorando, o Bolsonaro não articula. Você sabe muito bem que tipo de articulação é essa. E com e por isso que essa reforma acabou atrasando, né? O Bolsonaro tinha entregue a PEC da reforma da Previdência em fevereiro e o negócio só foi aprovado em outubro. Do Senado, né? Foi Senado em outubro, na Câmara em julho e agosto. Olha só quanto tempo demorou. Por causa de palhaçada, de pirraça lá do Rodrigo Maia, é isso. Essa foi a verdade. O pacote de crime, então, que foi de fevereiro, também só foi aprovado em dezembro. E com várias. Com várias coisas várias sacanagens que o Congresso fez, né? Por conta disso, né? Cara, se aprovarem, né? Se eles aprovam, né? O Congresso aprova é porque fizeram lá desidrataram, né? O termo. E aí, só para satisfazer ali, para o Congresso acabar votando a favor. E a questão do Centrão é isso, né? O Centrão ele manda no Congresso e para isso que teve mensalão. Lembra que eu falei que o presidente não tem tantos poderes? A única forma
do Lula ter ali governabilidade era comprando o Congresso. Essa é a verdade. Por isso que teve a questão do mensalão, o resto é história. E o PMDB, como falei, tem. O PMDB Centrão tem muito. Aí, tem muito a ver com a história do. Foi muito importante, perdão, para essa história aí do mensalão. Importante para o PT, claro. Tanto que você vai ver sempre lá, ó. Quem lidera ali a lista de políticos envolvidos ali, né, citados, ali envolvidos no esquema de corrupção. Tá sempre lá, PMDB, tá sempre lá o PP. É claro que os petistas vão dizer, ah lá, o PT tá lá em quinto, sexto, não tem tanta gente envolvida com corrupção. Como é que o PT é o partido mais corrupto do Brasil? Bem, e quem estava à frente aí desse esquema de corrupção? Pois bem, era o PT. E por isso que o Congresso, ele é por isso que tá aqui o título, né? É o poderoso Congresso. Porque como o Bolsonaro, ele é taxado de autoritário, de ditador, essas coisas. Eles falam que a mídia fica com essa esperança, já falei antes, de que o Congresso é ele que vai, é o guardião da democracia, do Estado democrático de direito. Aqueles chavões que falam muito, né? Quando, na verdade, o Congresso ele quer manter o sistema corrupto que nós temos, principalmente por conta aí do Centrão. Bem, então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.